seguindo nosso itinerário rumo à segunda sessão do Sínodo e acompanhando os temas que aparecem no instrumento de trabalho, hoje nós vamos tratar dos percursos. Esta parte põe em evidência os processos que asseguram o cuidado e o desenvolvimento das relações, em particular a união a Cristo, com vista à missão e à harmonia da vida comunitária, graças à capacidade de enfrentar em conjunto conflitos e dificuldades. Os convidados para a nossa conversa são Cristina dos Anjos e Padre Geraldo Luiz Demore. Cristina dos Anjos é uma das madres sinodais do Brasil, é socióloga, atua como assessora nacional para migrações no Secretariado Nacional da Caritas Brasileira e é referente latino-americana para o tema. Compõe a comissão do CELAM, CLAR e Caritas no eixo Mulher na Igreja e na Sociedade. Cristina, uma alegria receber você aqui mais uma vez no Igreja Sinodal. Bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Marcos, por acolher mais uma vez aqui nesse espaço. É sempre uma alegria, né, poder dialogar sobre esse processo sinodal. Obrigado. E o Padre Geraldo Luiz Demore, jesuíta, mestre e doutor em teologia, professor na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, integrante do nosso Serviço Teológico Pastoral. Padre Geraldo, bem-vindo também ao Igreja Sinodal. Obrigado, Marcos. Alegria também estar aqui mais uma vez com todos e todas que acompanham esse programa, que é uma forma muito importante da gente poder se preparar e também se deixar depois transformar por esse processo sinodal. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado. Você que está nos acompanhando aqui semanalmente, nós já tivemos 2 programas dedicados ao instrumento de trabalho para a segunda sessão. Hoje, esse terceiro programa, como eu mencionei no início, nós vamos tratar sobre os percursos, os itinerários que aparecem na parte 2 do instrumento de trabalho. Aparecem, assim, 4 grandes temas e a gente vai tratar sobre eles no programa de hoje. Eu quero começar ouvindo a Cristina, escutando a Cristina, sobre o tema da formação. Aqui aparece uma formação integral e compartilhada. De que maneira, Cristina, a formação pode, contribuir para uma igreja sinodal, para os nossos processos, para os percursos, para o desenvolvimento de uma igreja sinodal em missão? Então, eu entendo, e o documento ele afirma isso, da importância nessa perspectiva de uma igreja sinodal, da compreensão do que é vir a ser essa igreja sinodal, né? Nós todos estamos em um processo de aprendizagem e o documento ele vem afirmar a importância de uma formação que ela seja integral e ela seja conjunta, né? Uma formação em que, de fato, a gente possa trabalhar conjuntamente, né? Leigos, leigas, as mulheres, os ministros ordenados, religiosos, religiosas, trabalhar essa formação conjuntamente no sentido também de provocar aí uma aproximação, um conhecimento mútuo, uma possibilidade maior de caminhar conjuntamente, né? Então, esse é um elemento, fundamental. Nesse documento também se explicita a importância especial ali do envolvimento das mulheres nessa formação, entendendo que é importante, é muito importante que as mulheres estejam nesse processo formativo, mas que também elas possam ser consideradas enquanto formadoras também, né? Seja nos processos de formação integral, seja dentro dos seminários, enfim, a importância da presença e contribuição da mulher, das mulheres, né, nesse processo formativo. Um outro tema que aparece aqui é o tema do discernimento, e que bom que a gente tem um jesuíta aqui hoje
na gravação, no programa, que vai nos ajudar. E aí, Padre Geraldo, o instrumento Labores, a parte aqui dos percursos, dedica sobre uma parte ao discernimento eclesial para a missão. Como que o discernimento comunitário, né, pode favorecer esta igreja sinodal em missão, uma cultura de discernimento comunitário, e como é que ela pode ser implementada nos diferentes contextos locais? Então, é importante que a gente, essa palavra não é assim, muito empregada no cotidiano de muitos fiéis, né? A palavra discernimento. Mas essa palavra já existe, já muito antiga, e São Paulo mesmo diz que a gente tem que discernir tudo para ver aquilo que mais convém. E dentro da espiritualidade da igreja, dentro do caminho da igreja, surgiram várias maneiras de viver o discernimento. Seja um discernimento relacionado à própria existência pessoal, para onde Deus convida, para onde Deus quer levar cada pessoa, seja o discernimento comunitário, que é o que, fundamentalmente, o texto do instrumento de trabalho trabalha. Ou seja, como realizar um discernimento. Porque muitas vezes, na igreja, digamos assim, algumas autoridades tomam decisões, e às vezes as decisões tomadas somente por elas, sei lá, o padre, ou o coordenador da comunidade, ou o bispo, e muitas vezes, claro, houve algum tipo de reflexão, algum tipo de discernimento, certamente houve. Agora, o que o processo sinodal todo chamou a atenção é que falta na igreja processos sinodais, que as decisões sejam resultado de um processo de ampla escuta e de uma busca da vontade de Deus. Então, o discernimento comunitário é isso. Como assegurar que o caminho, porque trata-se de um caminho sinodal, ou seja, um caminho todos juntos, um caminho sinodal que deveria levar a buscar juntos a vontade de Deus e em função da missão. Então, é um discernimento em função da missão. Então, todos os atores deveriam participar, intervir. Como que se dá esse discernimento? Então, o texto ele vai insistir muito na escuta. A escuta como sendo necessária para que possa haver discernimento. Escuta, é claro, escuta da palavra de Deus, Deus que fala nos diferentes atores que compõem, vamos dizer assim, o corpo eclesial, ou seja, no caso, o ministro ordenado, certamente, as lideranças, certamente, mas o texto é mais amplo, é mais ambicioso, ele diz todo o povo de Deus, então, e procurar essa escuta dos sensus fidelis. Como isso se dá? Se dá através da escuta naquilo que é o cotidiano da comunidade. A comunidade se encontra para celebrar cada semana, então fala da liturgia, valoriza muito a escuta na liturgia, a escuta dos sinais dos tempos. Os sinais dos tempos a gente precisa também, claro, procurar ver quais são os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos são aqueles eventos, aqueles acontecimentos, aqueles movimentos que estão acontecendo na sociedade e dentro da igreja que demandam esse discernimento. E depois, o texto vai insistir muito também, que eu achei muito interessante, que o processo de discernimento não pode ser o que ele vai chamar assim, o discernimento comunitário não é uma técnica de organização. Ou seja, não se trata de simplesmente fazer uma técnica para tomar decisões, mas se trata de buscar realmente o que Deus quer da comunidade. Quais são os elementos? Aí ele vai apresentar vários elementos que eu achei assim, muito importantes, que o texto apresenta, né? Primeiro, uma vida de oração pessoal e comunitária. Então, discernimento nasce da oração. Discernimento é a escuta da vontade de Deus, para onde o Espírito quer nos conduzir. Então, primeiro elemento, oração. Segundo elemento, uma preparação pessoal e comunitária. Você não pode fazer discernimento sobre um tema se não houve uma preparação. E a preparação significa, muitas vezes, oferecer os dados, saber quais são as questões que estão sendo discutidas. Depois, escuta respeitosa e profunda da palavra de cada um. Então, muitos de nós nos surpreendemos com a primeira sessão do ano passado, que aconteceu ao redor daquelas mesas, ao redor de um método chamado conversação espiritual ou conversa no espírito. Ou seja, o que significa aquelas mesas? Significa o quê? Cada pessoa escuta a outra. E essa escuta ela é muito importante. Depois, outro momento,
procurar o consenso. E o consenso é realmente complexo. Como eu vou encontrar o consenso? Então, muitas vezes o consenso é difícil, porque tem muitas opiniões sobre aquele tema que está sendo discutido. Então, como a partir da escuta de todos, se busca encontrar, bom, mas para onde que Deus está querendo nos conduzir? Para onde que Deus realmente quer nos levar, enquanto comunidade, com relação a esse tema específico, né? Então, o texto fala também de ter os pés na terra, não fazer discernimento de coisas assim muito aéreas, mas que seja realmente em cima de questões vitais para a comunidade, e que precisa de haver uma espécie de conjugação entre esse momento de escuta, de busca de consensos e depois as decisões. O texto dá muita importância. Como a igreja tem uma hierarquia, dá importância à função daquele que tem essa missão na igreja, o padre, o bispo. Eles, digamos, as decisões, às vezes, podem ser corroboradas por ele, ou podem ser tomadas por ele, mas depois de haver todo um discernimento. Então, Sim. Isso eu achei assim, muito importante, que a gente precisa redescobrir, porque, infelizmente, se assim, difundiu muito na igreja, sobretudo na igreja do Brasil, que as decisões estão sendo tomadas cada vez mais por grupos pequenos, e não tanto por um processo de discernimento. Uhum. Maravilha, esses elementos que você destaca, Padre Geraldo. Para mim, me chamou muita atenção quando traz aqui a expressão, assim como na formação, que não existe, que não é abstrata, mas com os pés na terra. É algo muito nosso, né? Parece que foi escrito por alguém do Brasil, alguém de Minas Gerais, porque é muito, né, do concreto, do chão, de tocar a realidade. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já nós continuamos a reflexão sobre os percursos no processo sinodal. Até já. Estamos de volta com a nossa Igreja Sinodal. Obrigado pela sua companhia. Aqui em cada semana, refletindo, aprofundando como ser uma Igreja Sinodal em missão. Quer rever os programas anteriores? Basta você procurar no YouTube, @Igreja Sinodal, e você confere todos os programas, especialmente esses em que a gente está tratando, aprofundando do nosso instrumento de trabalho. Eu converso hoje com a Cristina dos Anjos e com o Padre Geraldo Luiz Demore. No bloco anterior, a gente falou sobre a formação, a importância da formação integral e do discernimento comunitário. E aí, um terceiro elemento que aparece aqui são os processos de decisão. Quero trazer novamente a Cristina dos Anjos, ela que é uma das nossas madres sinodais do Brasil, juntamente com a Sônia, presidente do CNLB. Cristina, como é que a articulação dos processos decisórios em uma igreja sinodal pode promover a participação efetiva de todos os seus membros? Então, o documento ele também fala muito, né, dessa parte que é super importante no sentido, inclusive, de uma conversão, de uma mudança de perspectiva, né, de construir um caminho diferenciado, porque essa perspectiva da decisória, ela, numa igreja sinodal, é muito importante que a gente consiga trabalhar numa perspectiva comunitária, né? Não existe numa igreja sinodal essa perspectiva de que somente ali a autoridade eclesial é a que toma a decisão de uma ou outra situação. E é muito importante que nos processos decisórios sejam envolvidas todas as pessoas, né? Na sua diversidade, todas as pessoas possam participar desses processos. E um primeiro elemento que o documento traz é a importância da transparência. Nós não temos como participar de fato de um processo decisório se nós não temos todas as informações, se nós não temos a possibilidade de conhecer profundamente a situação, de rezar aquela situação,
de pedir, né, ao Espírito que nos oriente naquela tomada de decisão, que a gente possa, de fato, escutar todas as pessoas nas suas compreensões e na perspectiva de saber o que cada um pensa daquela situação, daquele problema, e tomar, de fato, uma decisão conjunta. A gente sabe que a autoridade eclesial, o bispo, ele tem essa responsabilidade final, mas ele pode e deve fazer isso, tomar essa decisão, a partir de um diálogo com a comunidade, no mais amplo que for possível, né? Inclusive, nessa discussão, vai estar sempre uma pergunta, por exemplo, daquelas pessoas que estão à margem, né? Como que, por exemplo, as pessoas empobrecidas também são parte desses processos. Onde escutá-las? Então, assim, tem também um desafio que garantir que os processos decisórios eles não sejam definidos, tomados por um grupo pequeno ali que está ao redor da autoridade eclesial, mas que, de fato, seja possível abrir um diálogo nessa perspectiva mais sinodal. Este elemento que a Cristina traz para nós, ele é importantíssimo. E tem uma frase aqui, Cristina, que eu quero compartilhar do texto, que aparece no parágrafo 69, que eu grifei, né? Na igreja, o exercício da autoridade não consiste na imposição de uma vontade arbitrária, mas enquanto ministério ao serviço da unidade do povo de Deus, constitui uma força moderadora na busca comum das exigências do Espírito, né? A Cristina falava para a gente a necessidade de que esses processos sejam compartilhados, né? Sejam as tomadas de decisões, né? O texto já afirma que não é fácil, ele já começa nessa parte, já diz que é difícil de se implementar essa cultura, mas não podemos desistir e acho que a Assembleia Sinodal vai nos trazer elementos. E aí um outro ponto, né, que você mencionou, e eu quero trazer o Padre Geraldo para a conversa, que é o quarto ponto que aparece aqui nesta parte dos percursos, que é a questão da transparência e a prestação de contas. Padre Geraldo, como a transparência e a prestação de contas podem fortalecer a confiança, a corresponsabilidade também dentro de uma igreja sinodal? Então, esse tema ele se tornou bastante importante ao longo do processo sinodal e por várias razões. Primeira razão que o texto dá é que deveria fazer parte da cultura eclesial, porque, inclusive, ele traz um exemplo que acontece lá nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai à casa de Cornélio, porque havia conversão dos pagãos. E aí Pedro tem que voltar e prestar contas do que ele fez lá na comunidade. Não eram contas do ponto de vista econômico, mas eram contas do ponto de vista pastoral. E ele faz uma prestação de contas. Então o texto traz essa imagem, essa experiência aí do Novo Testamento para associar a prestação de contas e a transparência e a avaliação, que é outro tema também importante, a algo que também se difundiu, infelizmente. A gente sabe que na igreja tem tido processos muito dolorosos de encobrimento relacionados a abusos de menores, parte de membros do clero ou da vida religiosa, e abusos também de consciência. Então, essa política da transparência, inicialmente ela tem sido instaurada ao redor desse tema aí dos abusos. A Igreja Católica criou uma série de protocolos, todas as instituições do mundo todo têm sido bastante forte, assim, criação de uma cultura da transparência nesse sentido, e dos protocolos que assegurem que não haja abusos, né? Abusos tanto de menores, abuso sexual de menores, quanto também a questão de abuso de consciência. Mas, curiosamente, acrescentou-se
nessas últimas, assim, acho que foi ao longo do processo, tanto na primeira sessão do ano passado, como ao longo desse ano também, que tinha sido uma demanda, que haja transparência econômica, porque muitas vezes não se sabe onde o dinheiro está sendo investido, onde está sendo trabalhada a questão, sei lá, se pede dinheiro para a comunidade, sempre se pede dinheiro. Então, como que esse dinheiro está sendo aplicado, né? Então, aparece essa questão aí muito forte e que eu acho que é interessante, porque ela mostra a necessidade que os conselhos econômicos funcionem, mas não funcionem somente internamente, ou seja, tem um conselho econômico assim pro forma, às vezes da comunidade, às vezes da diocese, às vezes da paróquia, mas que seja realmente, porque ele diz assim, olha, tem que apresentar o balanço, né, de preferência, cada tantos em tantos tempos, para que a gente saiba quais são os recursos dos quais dispomos, como estamos utilizando esses recursos. E isso tem que ser feito, né? E depois, outra dimensão que eu achei muito interessante, que aparece também, é a dimensão da avaliação. E a avaliação, ela não diz respeito somente a aspectos, vamos dizer assim, administrativos. Eu achei interessante que a avaliação aparece numa dimensão mais, que tudo está em função da missão. Então, como nós estamos sendo uma igreja realmente missionária, uma igreja que está evangelizando. E para isso, claro, a dimensão da prestação de contas e da avaliação, que é uma questão que aqui na América Latina, o Marcos falou, né, que a gente tem muitas práticas de avaliação, né? Antes a gente falava ver, julgar, agir, avaliar. A gente acrescentou aqui na América Latina, né? E isso tem sido comum, mas também se perdeu muito nos últimos tempos, né? Muitas vezes as pessoas se contentam somente em ser meros, vamos dizer assim, fazedores de tarefas, mas não há avaliação de fundo. Então, eu achei que esses três elementos foram muito importantes. Era isso que eu penso, né, que apareceu e que precisa ser evidenciado. Uhum. Excelente. Importante destacar, você trouxe, Padre Geraldo, essa questão da avaliação pastoral. Num dos programas aqui, em que Dom Mol participou com a gente, antes ainda de ser publicado esse instrumento Labores, ele falava, né, a necessidade de prestação de contas, e não só econômica, mas também dos planos pastorais. E depois aparece isso concretamente aqui, né, uma chamada para todos nós aí na nossa missão, na nossa ação. A gente chega ao fim do nosso programa de hoje, né, o tempo contribuiu para que a gente pudesse passar os 4 pontos principais dessa parte. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados. Padre Geraldo Luiz Demório, obrigado pela sua contribuição. Obrigado, Marcos, pelo seu trabalho belíssimo e que a Igreja do Brasil, graças a Deus, está acompanhando todo o processo sinodal, em grande parte, graças a esse programa Igreja Sinodal. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado. E também agradecer a Cristina dos Anjos pela participação no programa de hoje e, claro, desejar os nossos votos, a nossa sintonia, a nossa unidade de uma boa participação na Assembleia Sinodal. Conte com as nossas orações, Cristina. Obrigada, Marcos. Eu sinto que o Sínodo ele foi muito feliz em definir 2 etapas para nos ajudar nesse amadurecimento, né, da reflexão e da compreensão desse papel nosso no Sínodo. Eu vou para essa 2ª etapa com uma outra sintonia, entendendo, inclusive, melhor esse nosso papel na construção dessa proposta do Sínodo, entendendo que nós somos igreja em caminho, né? E em caminho significa a gente ir, aos poucos, construindo mudanças que precisam ser feitas. Então, obrigada pelos desejos aí, e a gente espera, de fato, poder contribuir nessa 2ª etapa, que entendemos que ela será muito importante na indicação dos caminhos para essa igreja sinodal. Amém. E você que nos acompanha semanalmente, obrigado pela sua companhia. Na próxima semana a gente encerra aqui a reflexão do instrumento de trabalho com o tema dos lugares. Eu espero você, conto com a sua companhia. Até lá.